Oi, pessoal, tudo bem? É, Hoje eu quero contar um testemunho para vocês que nos mostra o poder da oração. Para eu contar todas as maravilhas, é muito tempo. Eu vou tentar resumir uma história importante na minha vida, que tem a ver com Libras, tem a ver com Deus, tem a ver com a igreja, tem a ver com a minha família. Quando eu era criança, uns 6 anos, 7 anos mais ou menos, o meu avô perdeu a audição completamente. E junto com isso, eu tinha na escola um amigo, um colega de sala que tinha também a deficiência auditiva. Ele usava um aparelho, mas ele não sabia Libras. Então, uma especialista, uma fono, na época, foi até a escola e nos ensinou como falar com esse meu colega da melhor forma. Eu lembro muito que a fono, na época, fez a marcação dos dedos e colocava na boca e falava para a gente falar bem articulado com o nosso colega, né? E aí eu gostava muito de me comunicar com ele, de conversar com ele, de brincar, eu e umas amigas minhas também. E quando o meu avô perdeu a audição, eu lembro que eu era muito pequena ainda, eu tenho alguns lances de memória em relação a isso, e esses lances é o que eu vou contar para vocês, né? Claro que muito tem a interferência dos meus pais, que eles acabaram contando também para mim, né, essa história, mas tem muita coisa que eu lembro sim. Uma das coisas que ficou muito marcada para mim era que eu conseguia me comunicar com meu avô. Ele não tinha nenhuma técnica até então, ele não acompanhava, não tinha nenhum especialista. E eu apliquei o que eu aprendi na escola naquela época com esse meu amigo no meu avô. Então eu ensinei a família toda a colocar os dedos, né, entre a boca e falar bem articulado. E no começo eu lembro que foi muito assim que a gente conseguiu, né, a comunicação com ele. Depois ele fez vários tratamentos, ele fez implante coclear, né, e enfim. Só que eu fiquei muito encantada por esse meio, por essa área e, e sempre gostava, né, dessa parte. Eu acompanhava muito o meu avô nos treinamentos com fono, eu ia junto, acompanhava, enfim. Por que eu contei tudo isso? Porque depois, quando eu cresci, eu não fiz fono, mas eu fiz pedagogia. E quando eu terminei a pedagogia, a primeira especialização que eu fiz foi em Libras, né? Fui estudar Libras. E até então eu não tinha parado para pensar que tudo isso era um plano de Deus na minha vida. Eu não tinha parado para pensar que eu conseguiria usar esses conhecimentos que eu estava tendo para o profissional, né, como um dom ou usar para a honra e para a glória de Deus. Eu só estava vivendo, eu só estava fazendo. Eu era muito nova, eu tinha acabado de terminar a faculdade e só estava querendo uma especialização e o que eu mais gostava era isso. Na faculdade eu tive um pouquinho, né, sobre Libras e aí eu me encantei mais ainda e aí eu fui procurar saber e eu fui atrás disso. Aí, conforme eu aprendia Libras, eu ensinava os meus alunos. Então, eu contava histórias em Libras, a gente aprendia músicas e a gente fez muitos projetos. E depois isso ficou adormecido, porque eu parei, né? Acabei a especialização e parei de usar, né? E Libras é uma língua diferente, né? Então, se você não pratica, você esquece. Igual qualquer outra língua, né?
inglês, espanhol, francês, a gente tem que praticar, porque depois a gente esquece. Eu acho que qualquer coisa, né, que a gente faz na vida, que a gente pare, a gente perde um pouco a habilidade. Enfim, os anos se passaram, eu continuei trabalhando na minha área, com a Libras adormecida ali. Falava, às vezes, muito pouco. Tive algumas histórias bem interessantes com a Libras, que eu consegui ajudar pessoas, mas aí depois eu conto mais especificado cada história. E fui vivendo. Casei, continuei indo na igreja, trabalhando na igreja. E aí tivemos pandemia e muitas coisas aconteceram, né? Depois, quando a gente voltou, de fato, para a igreja, depois que passou a pandemia, que estava mais tranquilo, na igreja nós temos, né, o ministério de oração. E aí que entra o poder da oração. E eu lembro que eu estava escalada para ficar na sala de oração como intercessão, por conta do culto e outras questões que nós estávamos vivendo na época. E nós tínhamos um grupo que chamava Sentinelas de Oração. E aí nós nos revezávamos. E eu lembro que eu fiquei um domingo de manhã escalada para ficar nesse quarto, né, que a gente chamava quarto de guerra, que era um lugar de oração mesmo. Eu vou confessar que, assim, eu não gostei muito não, a hora que eu fiquei sabendo que eu tinha que ficar lá, porque normalmente eu ficava nos cultos mesmo em oração. E aí eu lembro até que meu marido falou assim, você vai experimentar e você vai ver como é maravilhoso ficar naquele lugar, que Deus realmente fala conosco e que coisas extraordinárias podem acontecer. Eu fui meio sem pretensão de nada. Cheguei, né? Lembro que eu sentei numa cadeira e eu fiquei pensando como que eu começo, né? Aí eu tive a ideia de abrir no celular o culto online, sem som. E aí eu abri e comecei a orar pelas pessoas que estavam trabalhando, né? Então aparecia lá a equipe de louvor, eu comecei a orar pela equipe de louvor, comecei a orar pelos diáconos, orei pelo pastor, e conforme ia aparecendo as pessoas ali no culto, eu ia orando. Até que chegou uma hora que eu fiz a seguinte minha frase na minha oração. Falei, Senhor meu Deus, me ajude a perceber a melhor forma de te servir. Pai, eu quero te servir. Quero te servir da melhor forma. Mas eu quero entender qual é o seu propósito para mim. Então, me ajude, Pai, a entender qual é a melhor forma de te servir. Gente, eu não falei amém para essa oração. No mesmo momento em que eu falei essa frase, eu comecei a ouvir uns barulhos. E era o meu marido chegando. E eu achei que tivesse acontecido uma coisa, né? E eu parei, falei, o que aconteceu? Ele falou assim, a gente precisa de você. Falei, de mim? Mas eu tô escalada para ficar aqui. Como que eu vou para outro lugar? Ele falou, você não tá entendendo. Tem uma pessoa lá embaixo que só se comunica por Libras. Ai, eu fico até emocionada. Mas foi muito bonito. Que só se comunica por Libras e ninguém mais sabe. Você sabe. Você sabe Libras e você precisa ir lá embaixo ajudar essa pessoa, porque senão ele vai embora. Era um homem. Senão esse homem vai embora. E aí, vocês lembram que eu falei que eu estudei, mas ficou adormecido lá, né? E aí eu falava assim, não, mas eu não tô preparada, eu não tô pronta, eu não sei, eu não lembro mais nada. Eu não lembro nada de Libras. Eu
não sei, principalmente vocabulários da Bíblia, nunca estudei sobre isso. O que eu sabia era as coisas de escola. E nesse mesmo tempo que eu ia falando que eu não sabia, que eu não conseguia, eu lembro que meu marido ia me empurrando de levinho e ia orando, falando: "Não, Senhor, capacita". E ao mesmo tempo que a gente ia, eu ia ficando nervosa, e ele falava: "Eu vou ficar aqui no seu lugar. Vou ficar em oração por você e pelo culto, e Deus vai te usar". E eu lembro que foi tão rápido e tão intenso tudo, que a hora que eu cheguei eu já estava na frente do rapaz. E aí eu comecei a falar com ele em Libras, o que eu lembrava. Eu falei: "Oi, bom dia. Meu nome é Mariana. Eu tô aqui pra te ajudar". E aí eu lembro que eu sentei do lado dele no culto e o pastor ia falando e eu em oração ali e ia fazendo. E assim, eu não sei explicar, eu não sei dizer o que eu fiz. O que eu sei é que Deus me usou grandemente naquele dia. Que eu fiz sinais que eu não conhecia. Eu interpretei a mensagem do pastor para uma pessoa sem preparo nenhum, só por meio da minha oração e da oração do meu marido. E eu tô chorando porque eu fico muito emocionada toda vez que eu conto essa história. E, e depois eu fiquei até, assim, em choque, né? Eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Eu orei, eu não terminei a minha oração. E eu fui usada exatamente no momento seguinte que eu fiz um pedido do meu coração, um pedido sincero. Depois desse dia, então, nesse dia, ele ainda ficou na escola bíblica, eu fiquei com ele quis conversar com o pastor, e eu fiquei também com ele. Eu lembro que eu não sou uma pessoa que suo muito. Eu lembro que aquele dia eu estava muito suada, de tão nervoso que eu fiquei. Mas ao mesmo tempo, muito feliz, muito agradecida, por ter sido usada por Deus, né? E o rapaz em si, ele era de uma outra cidade, ele estava aqui a passagem, ele não vai na nossa igreja. Realmente eu acho que Deus usou ele naquele dia para estar ali, para realmente me mostrar qual era a, a minha missão e qual era o desejo de Deus na minha vida. E depois desse dia, se passaram, né, muitas coisas, e atualmente nós temos um ministério de Libras na igreja. Eu ensino o pouco que eu sei, porque eu não sou fluente. Eu ainda estudo muito, pesquiso muito, mas a partir daquele dia eu decidi que o pouco que eu sabia eu ia começar a ensinar. E hoje nós já temos pessoas super capacitadas na igreja, sabe? E nós estamos no começo ainda, mas eu sinto que nós estamos no caminho certo, nós estamos no caminho que Deus nos conduziu para isso. E eu quero finalizar falando que nós não sabemos o nosso futuro. Nós não sabemos porque às vezes acontecem certas situações, né? Mas vendo lá do começo, eu consigo perceber que, claro, com certeza tinham outros propósitos também. Mas o fato de eu ter um amigo com deficiência auditiva, o fato do meu avô perder a audição, de eu conseguir ensinar, de eu estar dentro desse mundo, de eu estudar isso, eu sei que foi tudo por conta de um propósito que Deus tinha na minha vida.
Então, eu quero encerrar de fato esse vídeo falando para vocês orarem. Sempre, sempre, sempre. Porque a oração tem muito poder. A oração tem muito poder. E Deus quer nos usar. E nós precisamos servir a Deus para a honra e para a glória. Eu quero ler um versículo que fica em Jeremias 33, 3, que diz o seguinte: Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana, um final de semana, não sei quando você vai ver esse vídeo. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Um grande beijo. Tchau!